Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio poder estar com os irmãos, mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Desta feita, em Efésios, capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 6, nós faremos a leitura do verso 17, a parte B, e o verso 18 apenas. Verso 17 diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Apenas a parte B do verso 17, queria que os irmãos entendessem aqui só a construção do texto, diz assim: Tomai a espada do Espírito, que será a nossa ênfase hoje, não o capacete da salvação, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar mais uma vez, rogando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que lemos aqui nesta tarde, pedimos a Tua bênção, que o Senhor ilumine o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz e o nosso coração não se endureça, como os nossos pais no deserto, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma música bem conhecida das crianças e que você deve ter ouvido bastante é aquela: Leia a Bíblia e faça a oração. Já ouviu? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Nananana. Ela é fácil de pegar na nossa cabeça e ela diz uma verdade muito simples, muito profunda. Se você quiser ficar forte, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, é assim que ele diz. É o que o apóstolo Paulo chama de exercício da piedade. Quando ele escreve a Timóteo, é o exercício da piedade. Interessante porque nos últimos anos tem havido um grande despertamento dessa questão nos meios evangélicos aqui no nosso país, a respeito das disciplinas espirituais. Infelizmente, a maioria desse despertamento não vem de fontes boas, com boa teologia. Boa parte desse mundo evangélico brasileiro, muito misticismo, teologia católica medieval, pentecostal e aquela chamada neopentecostal, que até atribui valores e sentidos a objetos para que a gente possa, de alguma forma, crescer espiritualmente. Não tem como fugir da questão de que a nossa espiritualidade, ela é fruto da nossa teologia. Ou melhor, o que molda a sua espiritualidade, a sua vida de piedade, é aquilo que você crê a respeito de Deus nas Sagradas Escrituras. E nesse meio, e nesse tópico, ser reformado, ser um cristão de teologia reformada, é sinônimo de ter o coração frio e a cabeça grande, é assim que diz. É cabeção no conhecimento, a razão, é um crente muito racional, mas o coração extremamente frio. É como se nós reformados dessemos pouca ênfase, essa é a crítica que se faz, que nós damos pouca ênfase à questão de avivamento, à questão de despertamento espiritual, de uma vida de piedade, de uma espiritualidade cristã. É verdade que nós damos pouca ênfase dessas que nós estamos acostumados a ver no mundo evangélico. É a chamada espiritualidade evangélica. Quais são as características dela? Ela valoriza o interior sobre o exterior, o coração.
ela valoriza o espírito antes que a instituição, porque o mais importante é que você esteja bem, não é assim? Ela é aquela que valoriza disciplinas espirituais privadas e pessoais, individuais, como a solitude e o silêncio, como se essas duas coisas fossem mais importantes do que a palavra, do que a oração e do que os meios de graça, o batismo e a ceia do Senhor, os sacramentos do Senhor. Diferente disso, a espiritualidade reformada ela tem uma outra ênfase. A ênfase é justamente os meios de graça do Senhor, que são eles a palavra, a oração e os sacramentos. A ênfase de uma espiritualidade reformada é na santificação da vida comum. O marido que vive a vida comum do lar, a esposa dedicada, os filhos obedientes, o trabalho no mercado de trabalho, no mundo que nós vivemos para a glória de Deus e Cristo dominando todas as áreas do conhecimento. A ênfase da nossa espiritualidade reformada é na comunidade santificadora, é a igreja. O amor pela palavra, o amor pela igreja, a graça de Deus que nos conduz ao crescimento espiritual e não o contrário, ou seja, não é você que produz crescimento espiritual na sua vida a partir das suas próprias disciplinas espirituais, mas a ênfase é a graça de Deus, a união com Cristo, o dia do Senhor, o culto público do Senhor, a igreja de Cristo, tudo isso vai na frente da nossa espiritualidade. E a nossa tradição reformada, ela tem muito a contribuir com a piedade cristã. Como nós vemos nesse texto aqui de Paulo aos Efésios, ele nos orientando a respeito de que a vida aqui na terra não é apenas mecânica, não é apenas carne e sangue. Há uma luta espiritual, há uma batalha espiritual, há uma realidade espiritual, da qual o apóstolo Paulo diz: fortaleça-se em Deus, revista-se da armadura de Deus, para que você possa resistir ao diabo e também ficar firme no dia mau. Como nós lemos apenas a parte final desse texto da armadura de Deus, porque nós queremos hoje enfatizar a questão da Bíblia e da oração. Ler a Bíblia e fazer a oração, se quiser crescer. Assim, o apóstolo Paulo fala como sendo elementos de uma armadura. São os meios de graça que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. É tão interessante essa visão que se tem sobre a nossa espiritualidade reformada, que quando a gente vai estudar o Catecismo Maior de Westminster, nós encontramos algumas surpresas. Primeiro, uma ênfase imensa ao Espírito Santo na nossa teologia reformada. Na verdade, a nossa confissão de fé de Westminster, praticamente em todos os capítulos, faz referência ao Espírito Santo. Depois, no final do nosso catecismo, quando já passamos por vários temas importantes da nossa teologia, os nossos pais resolveram falar sobre a nossa vida de piedade. E assim eles falaram a partir do capítulo 154, ou melhor, a partir da pergunta 154 para frente, a respeito de alguns meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. Veja que quando ele fala sobre os benefícios da mediação, ele vai voltar exatamente à pergunta que lemos hoje lá atrás. A estrutura do nosso catecismo, ela vai conduzindo a igreja até que entendamos o nosso desenvolvimento de uma vida de piedade a Deus. Começa falando sobre a Escritura Sagrada, porque o catecismo e a nossa fé, ela está debaixo da palavra de Deus. Depois nos fala sobre Deus, depois nos fala sobre a nossa condição sem Deus, depois nos fala sobre o pacto de Deus com os homens, depois nos fala sobre o nosso mediador,
ser ele necessário ser totalmente Deus e totalmente homem. Depois nos fala sobre os ofícios que o nosso mediador exerce, como Cristo, o Cristo como sendo rei, sacerdote e também profeta. E a partir daí, os nossos pais entraram em temas mais práticos que dizem respeito à nossa vida na sociedade, à nossa vida na igreja, ao entendimento da lei do Senhor. E, por último, como termina o Catecismo Maior? Falando sobre oração, nos ensinando a riqueza da oração que o Senhor nos deixou, a oração do Pai Nosso. Não porque ela deveria ser uma reza repetida, mas porque ali o Senhor deixou princípios muito importantes, que era uma prática comum entre os reformados, ensinar as crianças a memorizarem os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, como também o credo apostólico. A oração é o tema que conclui o Catecismo Maior, e nós encontramos aqui algumas perguntas que vão nos ajudar a entender esse texto que nós lemos aqui. O tema desse sermão é a palavra e a oração como meios de graça. Para falar sobre isso, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o que são meios de graça. Em segundo lugar, falar sobre a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, falarmos sobre a oração. Na pergunta 154 que nós lemos, nós encontramos que os meios de graça exteriores, chamados exteriores, que agem fora de nós, são chamados de sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, depois a palavra de Deus e depois a oração. Ele diz, principalmente por meio dos sacramentos, da palavra de Deus e da oração. Por que exteriores? Porque já se foi falado sobre os benefícios interiores. Já foi exposto a respeito disso. Quais são os benefícios interiores da nossa salvação? Como é que você definiria isso? Nós encontramos na nossa teologia como sendo a nossa união com Cristo. Nós fomos unidos espiritualmente com Cristo. Nós encontramos como sendo a nossa comunhão com Ele em graça e glória. Nós encontramos como sendo a vocação eficaz, o chamado do Espírito Santo de uma forma definitiva na nossa vida. Nós entendemos como sendo a nossa justificação, aquela pela qual nós fomos declarados justos e foi imputado a nós a justiça de Cristo, a adoção pela qual nós fomos chamados filhos de Deus, a nossa santificação, como a obra da graça de Deus que nos habilita e nos capacita a vivermos cada vez mais para louvor da sua glória, e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. Veja, já foi falado no nosso catecismo a respeito dos benefícios interiores, que nos são oferecidos por meio de um mediador. E como é definido o nosso mediador, nós lemos hoje aqui como ele sendo aquele que é o mediador do pacto de Deus com os homens, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O nosso mediador, ele é o sacerdote, o profeta e o rei. Veja como diz naquele versículo que você conhece muito bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mediador pelo qual nenhum ser humano tem como ir ao Pai, ele é o sacerdote que abriu o caminho para nós, ele é o profeta que proclamou a verdade de Deus, ele é o rei que concedeu a vida aos seus súditos. Ninguém vem ao Pai se não for pelo mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós encontramos benefícios exteriores pelos quais o apóstolo Paulo diz, revista-se deles. Eles estão aí disponíveis para você. São bênçãos da salvação. O apóstolo Paulo chama isso aqui de armadura de Deus. É a primeira vez e única que o apóstolo Paulo fala e que nós encontramos essa referência no Novo Testamento. Imagine só que o apóstolo Paulo estava preso em Roma,
na porta da sua casa tinham 2 soldados romanos com sua vestimenta ornamentada de um bom soldado romano. Eles estavam ali com a couraça, com o cinto, com a couraça, eles estavam ali com o escudo, eles estavam ali com uma espada, eles estavam ali com o capacete, eles estavam ali com calçados, e o apóstolo Paulo diz: vistam-se para a batalha. Vistam-se de que forma? Ele diz: com o cinto da verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo, com a couraça da justiça que Cristo conquistou para nós, com o Evangelho, calçando o Evangelho da preparação, o Evangelho chamado de a preparação do Evangelho da paz, como está aí no capítulo 6, versículos 15. Ele diz assim: coloque sobre vocês o escudo da fé, não aquele pequenininho que a gente bota no braço, como eu fiz referência aqui, automaticamente, não é? Mas aqui o escudo é aquele grandão, que ainda hoje a tropa de choque usa. Um escudo grande que protegeria o exército romano das flechas cheias de fogo, inflamadas pelo fogo, como se fazia nas guerras. Então, ali eles se escondiam todos naquele grande escudo. Ele diz: protejam-se com o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, tomem o capacete da salvação, e agora ele diz: a espada do Espírito. São 6 armas de defesa, uma arma de ataque. Todas que falam ali sobre a defesa da fé, uma só que fala sobre o ataque, que é chamada a espada do Espírito. Aqui no texto, não aquela espada grandona que as pessoas usavam na guerra, mas uma outra pequena colocada no cinto, que era para uso em casos mais próximos ali, uma espada afiada que muitas vezes era usada para matar o seu oponente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, nós encontramos que os meios de graça são os sacramentos, que nós conhecemos como sendo batismo e ceia, ou seja, é dessa forma que o Senhor nos comunica externamente os benefícios da nossa salvação, pela qual nós celebramos, nós renovamos a nossa fé, nós celebramos o pacto, e quando celebramos a ceia do Senhor, o Senhor nutre a fé do seu povo por meio do pão e do vinho, como o Senhor Jesus estabeleceu para nós na ceia do Senhor. Mas onde é que isso acontece, irmãos? Acontece no dia do Senhor, no culto. É no culto que nós celebramos os sacramentos, os meios visíveis pelos quais Cristo comunica para nós os seus benefícios. Quando estávamos começando a nossa congregação, os cultos, a escola dominical, nós resolvemos trabalhar um tema bastante diferente, sobre as crianças no culto, porque pensamos que as crianças deveriam ficar no culto. Mas eu precisava entender e ajudar meus irmãos a entenderem por quê. Por que nós fazemos isso e aquilo outro? Por que nós lemos o catecismo no culto? Por que nós oramos tanto no culto? Por que nós fazemos algumas coisas no culto? Por que as crianças não saem do culto? Porque pode ser que algumas pessoas que estão vindo frequentar a igreja, conhecer, acham que elas estão no culto porque não tem equipe para o departamento infantil, porque está começando agora e porque no futuro vai ter. Elas vão sair do culto e vão ir para o seu localzinho lá. Mas elas estão no culto porque elas estão ali expostas aos meios de graça pelos quais Cristo comunica os seus benefícios para com a igreja. É por isso que elas estão no culto. Como um autor chamado John Payne diz: imagine só o seu filho durante 12 anos frequentando a igreja nos domingos, 2 vezes ao dia no domingo. Ele diz assim: por ano, que tem um ano que tem 52 domingos, ele ouviu 104 mensagens. Em 12 anos, ele ouviu quantas mensagens do Senhor,
quantas ceias ele viu, quantos meios exteriores ele teve a oportunidade de ter o Evangelho manifestado para ele enquanto criança ainda, irmãos. E se nós não cremos nisso, se nós não cremos no poder dos sacramentos que Cristo opera no seio da sua igreja, da palavra e da oração, do culto, irmãos, não sei como será a nossa piedade, porque se não cremos nisso, é verdade que não vamos valorizar o culto, não vamos valorizar o dia do Senhor, vamos faltar por qualquer motivo ou até mesmo assistir o culto online. Por isso, são meios exteriores pelos quais Cristo comunica para nós os seus benefícios. Nós somos beneficiários de Deus. Um autor chamado o Gerhardus Voss, falando sobre esse texto aqui, ele diz algo interessante, porque diz assim, mas veja, se é o Espírito Santo que opera tudo, qual é o papel do homem? Qual é a diligência que nós devemos fazer? Não é Deus, não é Cristo, não é o Espírito Santo? Então, o que é que resta para nós? E aí o Gerhardus Voss, ele vai usar o exemplo da agricultura. Ele diz assim, é verdade que a safra de cereais depende da chuva e da luz do sol, que somente Deus pode suprir. Somente Deus traz a chuva, somente Deus traz o sol, e isso em uma boa medida que seja boa para aquela safra, para aquela plantação. Isso é verdade. Mas isso não é desculpa para se negligenciar o trabalho da semeadura que Deus espera que façamos e que não é fácil. O trabalho debaixo do sol, na expectativa que floresça, coisas que no momento você não consegue ver, só vai conseguir ver com os meses adiante e na expectativa de que Deus opere. É dessa mesma forma que a nossa fé funciona. Ela é uma fé no Espírito Santo, nos meios de graça, em tudo que Deus conquistou para nós, mas não pode ser desculpa para a indolência, para a preguiça espiritual. Por isso nós devemos desenvolver a nossa salvação. De que forma o apóstolo Paulo nos indica aqui pelo menos duas: palavra de Deus e oração. Palavra de Deus é um elemento da armadura de Deus. A oração não é colocada aqui como sendo um elemento da palavra de Deus, mas a oração, ela conclui essa parte do apóstolo Paulo, como quem está dizendo, tudo isso só pode acontecer se for debaixo de oração, porque não é apenas mecanismos humanos e mecânicos e físicos que nós pegamos, mas é tudo isso debaixo de uma vida de oração. Por isso ele diz no verso 17, com um imperativo, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A boca de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Graças ao Senhor que o apóstolo Paulo mesmo define o que é a espada do Espírito, não adianta. Nós nem precisamos gastar tempo pensando, ele já diz. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. É o Espírito que usa a palavra de Deus na nossa vida e por meio da nossa vida como uma arma ofensiva contra o reino das trevas, contra o mundo que jaz no maligno. Nós temos a palavra de Deus. Ele diz, tomem isso para vocês. Está disponível, é a palavra de Deus, é aquela que se torna eficaz para a nossa salvação. Veja como é definido isso na pergunta 155 do Catecismo Maior, quando ele diz assim, como a palavra se torna eficaz para a salvação? E os nossos pais assim definiram, dizendo, o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para tirar deles a confiança de si mesmos e os atrair a Cristo,
para os conformar à imagem de Cristo e os sujeitar à sua vontade. E veja o que eles dizem, para os fortalecer contra as tentações e as corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. Como eles falaram a respeito da leitura da palavra de Deus, na pergunta 156, disseram assim: os homens de todas as condições têm a obrigação de ler a palavra de Deus. De todas. É por isso que quando os pais batizam seus filhos, se comprometem a alfabetizá-los para que eles possam ler a palavra de Deus por si mesmos. Então ele diz assim, a obrigação de todos de ler a palavra de Deus, particularmente para si, mas a nossa fé e a nossa piedade, nossa espiritualidade reformada não é apenas individual. Ele diz, leia para você, mas é a sua obrigação ler juntamente com sua família. Juntamente com a sua família. Depois eles falam que essa palavra de Deus ela deve ser lida por todos, mas pregada apenas por alguns. Lida por todos e para todos, individualmente, na família e na igreja, mas pregada apenas por aqueles que foram chamados para esse ofício e devidamente aprovados, ordenados para a pregação da palavra de Deus. Você lembra que Jesus teve 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Você lembra a resposta que Jesus deu ao diabo? Ele falou assim 3 vezes, está escrito. Resposta muito simples, porque o Senhor Jesus, quando esteve tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a todas as suas tentações com a palavra de Deus. Meus irmãos, mesmo o Senhor Jesus falou aos judeus, vocês pecam porque não conhecem as sagradas escrituras e o poder de Deus. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus enfrentou o diabo no deserto, ele nos deu esse benefício exterior da palavra de Deus, esse meio de graça que é a palavra de Deus, pela qual nós respondemos às nossas dúvidas, questionamentos, mentiras e acusações que o diabo traz sobre nós com dardos inflamados do maligno. A história dos puritanos, o John Bunyan, tem uma história dele bem interessante. Você conhece o John Bunyan porque ele escreveu O Peregrino. É um dos livros mais lidos após a Bíblia. Mas o John Bunyan, ele preso por causa da sua fé, se não me engano, na época da rainha Maria, a Sanguinária, ele não tinha Bíblia. Sabe o que ele fez? Ele escreveu na cela, nas paredes da sua cela, todos os versículos que ele tinha memorizado da palavra de Deus. Todos. A história diz que a cela dele estava repleta de versículos da palavra de Deus. Imagine quantos versículos você poderia escrever nas paredes de uma cela que você memorizou ao ler a palavra de Deus. Terceira coisa, o apóstolo Paulo nos fala sobre a oração. Versículo 18, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Alguns falam que a oração ela é a 7ª parte, a 7ª peça da armadura. Eu não acredito ser essa a melhor versão do texto. Parece que o apóstolo mesmo conclui a metáfora dizendo tudo isso seja debaixo de oração. A ênfase do apóstolo Paulo aqui no texto maior, no contexto maior, é que a igreja fique firme. Ele diz isso no verso 11, ele diz isso no verso 13, ele diz isso também no verso 14. O apóstolo Paulo diz, fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Ele diz no verso 13, para que vocês permaneçam firmes ou inabaláveis. Ele diz no verso 14, estais, pois, firmes, tomando toda
a armadura de Deus. Após falar sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo conclui que para estarmos firmes contra as ciladas do diabo, nós precisamos orar. Desenvolver uma vida pessoal, familiar e comunitária de oração. De oração. É interessante porque isso é comum em muitas conversas e em muitos contextos. Eu já ouvi bastante isso, acho que você também. Que as reuniões de oração da igreja são as menos frequentadas. Tem outras programações mais interessantes, como pequeno grupo, acampamento, viagem, encontro, costura, muitas outras coisas que são boas e legítimas, tudo bem, não tem problema. A questão é que é impressionante como nós damos pouca ênfase na nossa vida como igreja a orar. Na nossa liturgia no culto, como damos muitas vezes pouca ênfase à questão da oração. Na nossa vida particular, como damos pouca ênfase à questão da oração. Na nossa vida em família, na nossa vida como igreja. O apóstolo Paulo diz aos irmãos que estavam ali em Éfeso que eles não deveriam abrir mão daquilo que Jesus falou: vigiai e orai, porque a oração ela é a principal parte do nosso culto a Deus. Veja como criticam a teologia reformada e sem saber. Por exemplo, Calvino. Calvino escreveu as Institutas, 1.500 páginas, 4 volumes, teologia bíblica maravilhosa, uma leitura assim tremenda. Mas você sabia que o maior capítulo das Institutas Sagradas é a respeito da oração? O maior das Institutas de Calvino, não é? Não é sagrada. O maior capítulo, o mais longo capítulo das Institutas de um dos maiores teólogos da história da igreja cristã é sobre oração. Calvino era chamado do teólogo do Espírito Santo. Quando a gente fala de Calvino e confissão de fé e catecismo, a gente está falando de uma única fé, irmãos, que era comum nas igrejas da Europa, que se espalhou. Por isso nós vemos tanta uniformidade entre os documentos confessionais. Mas veja que interessante como a igreja se perde, porque no início, finalzinho do século XIX, início do século XX, a igreja norte-americana, influenciada por esses movimentos avivalistas que nós conhecemos até os dias de hoje, que nos trazem toda essa crítica, resolveu reformar a confissão de fé, colocando lá um último capítulo a respeito do Espírito Santo, porque não entendiam como o Espírito Santo estava permeando toda a nossa confissão, como o Espírito Santo e a oração permeiam toda a nossa teologia. Irmão, se eu ler aqui o catecismo maior a respeito da oração, talvez você vá se assustar com algumas expressões que nós encontramos aqui. Calvino mesmo dizia que a oração é a parte principal do culto a Deus. Parte principal do culto é a oração, é quando nós falamos com Deus. Na nossa confissão, nós encontramos, na pergunta 178, que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Já pensou nessa definição? É um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento por sua misericórdia. Veja como é definida a oração. Nós oramos ao Pai em nome de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E o que fazemos quando oramos? Nós oferecemos os nossos desejos a Deus em contrição e gratidão, agradecidos por sua obra de salvação e contritos. Diz assim: devemos orar somente a Deus?
sendo o Deus o único que pode esquadrinhar o coração. E ele responde dizendo sim, somente a Deus. Somente em nome de Cristo, na pergunta 180. Na 182, como é que o Espírito nos ajuda a orar? E ele traz aqui alguns textos da palavra de Deus dizendo assim: não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Agora, nós encontramos aqui no verso 18 uma expressão que tem sido muito mal interpretada. Ele diz assim: orando no Espírito Santo. O que significa orar no Espírito? Meus irmãos, se você vê o verso 17, já está aí a explicação. Se a espada do Espírito é a palavra de Deus, orando no Espírito significa orarmos as Escrituras Sagradas, ou orarmos conforme a palavra de Deus. Veja, irmãos, como podemos conceber a ideia de uma oração no Espírito ser contrária ao que está escrito na palavra de Deus? Como concebemos essa ideia que é tão comum no meio evangélico, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Como se o Espírito e a palavra estivessem ali em contradição. Está na Bíblia, a letra mata, mas o Espírito vivifica, em um outro contexto, em uma outra interpretação que nós não temos tempo para trabalhar. O Espírito é uma coisa, a palavra de Deus é outra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo habita em nós, ele é parte vital, importante da vida do crente. É Ele que nos dá força na fraqueza, é Ele que intercede pelos santos, é Ele que nos ajuda a nos conduzir em oração, porque a oração ela é dirigida a Deus no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, orar no Espírito significa, irmãos, orarmos a palavra de Deus. Orarmos conforme a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e isso não tem a ver com qualquer tipo de experiência sobrenatural ou por outros padrões de espiritualidade estranhos à nossa fé e estranhos à nossa teologia. Porque na oração do Espírito nós não buscamos algo mágico e sobrenatural, ou alguma experiência assim extraordinária pela qual as nossas emoções elas ficam evidentes. Não é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está nos falando, mas a respeito de um zelo maior por Deus, por sua palavra, um ímpeto interior para nos mantermos firmes nos propósitos para os quais nós fomos chamados e salvos em Cristo Jesus, regenerados, justificados e santificados em Cristo Jesus. Ore as Escrituras, nós poderíamos dizer assim. Ore a Bíblia. Porque quando nos faltar as palavras para orar, a palavra de Deus será as palavras dos nossos lábios. Quando nos faltarem palavras para orarmos ao Senhor, a palavra de Deus poderá ser as palavras que estarão em nosso coração e em nossos lábios, nos conduzindo ao Senhor. O reverendo Mauro Master, uma semana retrasada ou passada, publicou um texto na sua página no Instagram chamado Igreja Expositiva. E ele disse justamente isso: ore com as Escrituras. Nesse textinho, eu gostaria de concluir usando ele quando ele diz assim: as Escrituras nos ensinam sobre com quem estamos conversando, nos ensinam sobre quem nós somos e a necessidade que nós temos de sermos auxiliados na oração. Nós sabemos que homens e mulheres santos oraram com a palavra de Deus. É uma prática comum na história da igreja, homens santos que oraram as Escrituras. Ele diz, as Escrituras são um termômetro da nossa vida de oração, porque é ela quem nos leva à oração. E ele conclui dizendo, as Escrituras oram por nós em tempos de dificuldade,
porque mesmo naqueles dias que nos faltam as palavras, a palavra de Deus será a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração para nos apresentarmos a Deus em oração. Nós vivemos num país em que, quando se recebe um benefício, ninguém quer abrir mão dele. Na verdade, isso não é um problema do Brasil. Todo ser humano gosta de receber um benefício, não é? Não tem quem não goste. Pois bem, você recebeu, irmão. Nós recebemos. Você vai abrir mão do benefício? O benefício faz com que pessoas enfrentem fila, muitas vezes, para receber um valor, um dinheiro, uma vez ao mês, vai na prefeitura, vai no banco, vai não sei aonde. O benefício está lá, você precisa ir lá buscar e você vai, 5 da manhã, em qualquer situação, é um benefício. Meu irmão, você vai abrir mão do benefício que Cristo concedeu a você. É assim que nós vemos na palavra do Senhor. A palavra de Deus e a oração são os meios exteriores pelos quais o Senhor, de uma forma especial, nos comunica os benefícios da nossa salvação. O que nós podemos fazer com isso? Desenvolva, irmão, uma vida de oração. Atente para essa matéria. Ore no Espírito, que é orar a palavra de Deus. A oração ela é com súplicas, muitas vezes, com clamor a Deus, em confissão de pecados, em adoração ao Senhor. Ore pela igreja de Cristo, ore, como o apóstolo Paulo diz, por todos os santos, ore pela sua família, pelos seus filhos e com os seus filhos. Desenvolva uma vida de oração. Traga a palavra de Deus para o centro da sua vida, como sendo uma regra de fé e prática. Isso implica em uma vida devocional particular, em você desenvolver isso, nós desenvolvermos aquilo que o Salmo 1 diz, o meditar diário nas Sagradas Escrituras. Porque nós temos tempo, irmãos. Talvez não tenhamos foco, mas nós temos tempo. Tempo foi um recurso que Deus colocou nas nossas mãos para administrarmos para a glória dele. Não é algo etéreo. É só ver quanto tempo você gasta no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, o que for, no celular. Isso aqui é o maior acusador que nós temos hoje em dia a respeito da administração do nosso tempo. E eu não sou profeta, mas digo, talvez aqui 100% de nós cairíamos na malha fina desse assunto. Um outro talvez se livraria. Faz parte dessa nossa realidade, irmãos. Se nós gastamos quantas horas? Eu fiz uma dinâmica com meus alunos de primeiro ano de ensino médio sobre o tempo de uso do celular. Então, eu levei um chocolate e um abacaxi. Na verdade, eu levei 2 barras de chocolate. E coloquei na mesa e disse, a dinâmica é o seguinte, quanto tempo você gasta no celular? Quem gasta mais, botei no quadro, quem gasta menos, serão aqui os premiados. Então, claro que eles se animaram para mostrar, e aí mostraram lá. Irmãos, pasmem. Ano passado, eu encontrei um dado de 16 horas por dia durante a última semana. Esse ano, a moça que ganhou, ela tinha passado, na última semana, 12 horas por dia no celular. E talvez seja uma realidade nossa aqui presente. O menor que ganhou lá é porque o pai tinha o Google Family, e no Google Family ele só tinha 1 hora, então ele ganhou o prêmio. Na verdade, ganhou 2 barras de chocolate, porque no final, na hora do prêmio, eu dei 2 barras de chocolate a quem estava menos tempo e puxei de dentro da minha bolsa um abacaxi e entreguei para o aluno que tinha passado 12 horas na última semana no celular. E não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar ao Senhor. Devoção particular, culto familiar. Culto familiar. Essa é a nossa tradição. As famílias se reúnem para fazer o culto junto com sua família, muitas vezes convidando pessoas, vizinhos, para fazerem parte daquele momento. A palavra de Deus na igreja, como central para o amadurecimento da igreja. O culto como sendo abundante, tanto na oração como na palavra.
Um culto que tenha a abundância de oração, a abundância de leitura bíblica, a abundância de pregação, a igreja que é abundantemente exposta à pregação da palavra fiel do Senhor. É a espada que nós temos contra este mundo que nós vivemos, irmãos. E você sabe que a espada, se não tiver afiada, na hora que você mais precisar dela, talvez você vá se frustrar bastante. Porque a espada, quando ela não está afiada, para que serve? Para que serve a espada que não está afiada? Para nada, irmãos. Então mantenha a espada afiada, como Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como aprovado por Deus, procura apresentar-te aprovado por Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Essa é a marca da nossa espiritualidade, irmãos. Uma vida de piedade bíblica e de acordo com os nossos padrões de fé reformados, é abundante na exposição da palavra de Deus e em um mergulho profundo na oração. Abundante exposição da palavra de Deus e um mergulho profundo em uma vida de oração, em nossos cultos públicos, familiares, particulares, reuniões de oração. Essas sim podem ser marcas de uma igreja saudável. Por isso diz naquela musiquinha: leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer